Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui ao vivo para mais uma live e vamos esperar as pessoas entrarem. Sejam todos bem-vindos, boa noite. A gente vai começar uma live agora. Oi, Tereza, Cássia. Sejam todos muito bem-vindos, que o tema é muito interessante. Nós vamos falar sobre violências relacionais, um termo, que bom ter, um termo novo, uma proposta nova, tá? Justamente da colega, da pessoa que está fazendo essa proposta. Então eu vou chamar a nossa querida convidada de hoje, a minha amiga, doutora Cristina Werner, que já está aqui. Eu vou só colocar, eu vou fixar aqui, tá? O nome da live. Eu vou aqui colocar. Vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui colocar. Não estou conseguindo colocar o nome da live. Vamos lá, vamos ver se aparece aqui. A opção não apareceu. Queria colocar, fixar aqui o nome, o assunto, mas não estou conseguindo fixar. Aqui, vamos ver se eu consigo agora. Violências relacionais. Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos ver, vamos ver. E às vezes demora um pouquinho. Eu tô segurando aqui para ver se eu consigo fixar o tema. Vamos ver se eu consigo fixar o tema. Tô aguardando aqui para ver se ele fixa o assunto, fixar comentário. Pronto. Agora sim, nosso tema já está aqui fixo. Nós vamos convidar a doutora Cristina aqui. Ela já vai entrar para conversar com a gente. Estamos aguardando ela entrar. Ela está conectada. Oi, Cris! Oi, Alcione. Tá me ouvindo bem, Cris? Alto e claro. Que bom! Gente, vocês estão ouvindo a doutora Cristina também? Dê aí um like. Isso. Gente, boa noite a todos e todas, todes. Cris, querida, que prazer ter você aqui, tá? Nesse espaço, tá? Virtual. A gente está vivendo um momento em que a gente tem que se encontrar assim, não é, Cris? É verdade. É o que é possível para nós agora, não é? Nesse momento. É o que é possível e está conseguindo ser bastante viável, né? Acho que as pessoas estão tendo bastante opções de temas, não só a parte cultural, intelectual, musical, artística, assim. Eu estou achando assim de uma riqueza a gente poder aproveitar esse momento para aprender, para ver pessoas, né? E o tema de hoje é um tema muito interessante, Cris, que você escolheu, tá? Eu vou pedir, vocês já me conhecem, quem não me conhece ainda, tá? Eu sou médica, sexóloga, sou psicoterapeuta também e estou fazendo um mestrado em psicologia e saúde, tá? Na Escola Baiana de Medicina. E eu vou pedir para você, Cris, se apresentar para as pessoas que estiverem aqui, que não lhe conhecerem ainda, tá bom? Que bom. Bom, querida Alcione, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de poder viajar para Salvador, que é a terra que eu amo de paixão, a boa terra, como a gente chama, não é? Eu sou uma baiana de coração. E uma das coisas gostosas das lives é que a gente pode viajar de norte a sul nesse país maravilhoso, né? Que tem gente muito boa, que a gente precisa resgatar a autoestima do brasileiro e da brasileira, né? A gente ainda tem muito caminho pela frente para modificar mentalidades, para modificar posturas. Eu acredito que as lives elas são oportunidades da gente fazer uma troca amorosa, uma troca respeitosa,
né? E uma troca que seja edificante, para que a gente possa ir modificando o nosso pensamento, agregando novas informações e, quem sabe, uma resultante de acolhimento. Que é isso que eu entendo como psicóloga. Você pediu para me apresentar, eu sou, então, Cristina Werner, eu sou psicóloga, sou terapeuta de casal e família, terapeuta educadora sexual, terapeuta de trauma. Gosto muito de trabalhar com gente, com pessoas, porque eu acredito exatamente nessa questão relacional, que eu acho que é onde tudo acontece, né? Tive a oportunidade de estudar um pouquinho essa parte de gênero, terminei recentemente uma especialização em gênero e direito da Emerge, e hoje faço parte de um fórum permanente de violência doméstica, de gênero e familiar. Eu estou vendo que uma colega querida, a psicóloga Cecília, também já entrou. E, assim, junto com ela, a gente faz esse trabalho de enfrentamento, mas também junto da TF, a Bratef, que é a Associação de Terapia de Família aqui do Rio, e a brasileira, tem várias colegas que eu estou vendo que entraram, amigos e amigas, alunos e alunas das formações de sexualidade, de terapia familiar, a galera da SBRASH, né, que eu sou delegada estadual do Rio de Janeiro, eu sei que você é subdelegada da Bahia, né, que está sempre nos apoiando, né, a SBRASH, pessoal do MDR, enfim, amigos, familiares, é uma alegria a gente poder ter pessoas junto com a gente, conversando, porque hoje as ofertas de troca são tão grandes, né? Que bom poder estar junto. E aí, assim... E é carioca? Eu não sou carioca, eu sou capixaba. Eu sou de Vitória. Mas adotou o Rio de Janeiro. Adotei. Eu sou neta de italianos, imigrantes que vieram tentar a sorte no Brasil. Minha avó cozinhava com espingarda do lado, matando onça e mexendo polenta. Ai, que uma coisa história bem legal. Eu comi polenta hoje, Cris. Ai, é uma delícia. A comida italiana é muito boa. Molinha. Eu sou gordinha, né? Adoro uma comida italiana, mas eu adoro a comida baiana também, é um espetáculo, né? E falando já em família, né? Quero trazer assim, um dos motivos pelos quais eu estou tentando elaborar uma ideia que eu conto com a colaboração de todos, né? E de todas, para que a gente possa agregar. E aí, falando de família, eu vou começar com a história do meu pai. Meu pai era professor de português e de latim. Eu fui a 7ª filha, a raspa do tacho, como ele dizia, né? E eu tinha certeza que meu pai tinha atrasado pelo menos 7 vezes na vida, porque eu tinha 7 irmãos. Esse era o meu pensamento quando a minha mãe teve a conversa assim, super aberta sobre sexualidade. Imagina. E meu pai sempre dizia que a gente devia buscar a raiz da palavra, porque a palavra vinha do grego, vinha do latim. Meu pai falava 7 idiomas, então ele puxava pela gente, pelo estudo, né? E justamente por gostar de pensar, de raciocinar, é que eu tento fazer algumas mudanças, né? É uma proposta política, porque é uma proposta de mudar mentalidades. Política não como politicagem que está por aí, que ninguém mais aguenta falar, mas política no sentido de cuidarmos dos animais da polis, né? Dos homens e mulheres que vivem na polis, né? E esse ato falho dos animais é porque o real é sentido da política, né? O real sentido da política, né? Que é tudo política. Nós estamos ficando muito agressivos, né? Mostrando um lado animalesco que aparece justamente nessas violências relacionais. Então, em função disso, foi, por exemplo, que eu propus a mudança de abuso sexual para ofensa sexual, porque a palavra abuso, como o nome já diz, vem do latim abuso, significa excesso de uso. E o problema é que quando a gente fala abuso sexual, você está metacomunicando, quer dizer, aquilo que você comunica por debaixo dos panos, que usar o corpo infantil pode. O problema é quando você usa em excesso. Na verdade, usar o corpo infantil não pode, muito menos usá-lo em excesso. Então, são essas pequenas mudanças que fazem com que a gente entenda, por exemplo, na nossa área da sexualidade, que a gente não deve dizer que um homem é impotente, porque ele tem potência na vida. Ele tem um órgão que não funciona na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Como a gente não pode, erroneamente, como alguns sexólogos ainda dizem, sexólogos, ejaculação retardada, porque parece que o homem que tem uma ejaculação tardia é retardado. Não é verdade. Né? Frigidez feminina, sim, coisas absurdas que eram, né? Histérica. Essa mulher não é fria, né? Ela tem calor no seu corpo, ela apenas tem muita dificuldade de ter um orgasmo, mas que pode ser trabalhado. Então a gente precisa ir mudando os termos para que eles sejam mais justos àquilo que a gente quer mudar. Então tem essa questão do pai que fazia volte às origens, tem a questão desse acolhimento generoso,
para a gente não ficar taxando uma pessoa de impotente ou de retardada, né? Ou de rapidinha, né? E também um certo incômodo que eu tenho quando a gente tenta decupar as palavras que a gente usa para tratar das violências entre homens e mulheres, entre seres humanos. E aí, assim, quero dizer desde já, as palavras são boas, mas elas não dão conta do que elas querem transmitir. Vou começar com a primeira delas, que é a violência intrafamiliar. Eu acho interessante quando a gente pensa que, na mesma hora, quando eu digo violência intrafamiliar, eu estou entendendo que é algo que está acontecendo dentro da família. Isso. Só que, na verdade, existem as violências dentro da família, mas não na casa da família. Por exemplo, quando eu abandono um idoso num asilo, ou quando eu abandono uma pessoa com problemas psiquiátricos no manicômio, isso é uma violência intrafamiliar. Só que não está acontecendo dentro da casa da família, mas é uma violência entre a rede familiar. Então, quando eu falo violência intrafamiliar, o problema é que, primeiro, eu não especifico as pessoas, e pode ser qualquer pessoa, e quando eu não especifico, eu não consigo ir ao encontro das necessidades reais dessa pessoa. Então, é um termo bom, mas é um termo amplo. Então, é um termo que eu acho que falta na especificação e falta também admitir que na violência intrafamiliar, essa violência pode acontecer fora do locus casa. Ela pode se dar no locus instituição. Violência doméstica. Mas nesse caso, Cris, a sua proposta, ela vai abarcar todas as violências ou cada específica vai ter uma nomenclatura própria? A minha proposta não é essa. Seria de uma ousadia, de uma arrogância muito grande. A minha proposta não é essa. A minha proposta é fazer pensar. E fazer pensar as relações. É só isso que eu quero. E quero também trazer a capacidade da gente questionar certos termos. Por exemplo, o termo para nós que somos feministas, que trabalhamos com gênero, que a gente mais usa para falar de violência de homem contra mulher, é violência doméstica. É o que a maioria das pessoas... Eu não gosto muito. Vou dizer, eu também não gosto desse termo. De novo, vamos voltar à origem latina. Eu tenho uma questãozinha também com a nomenclatura e com a etimologia das palavras. Eu estou adorando ouvir você, porque isso dá música para os meus ouvidos. Eu tenho uma questão com a etimologia, eu gosto de saber a origem daquele termo. Eu tenho depois a gente vai ver quantas sintonias aí tá, né? Pai também é educador. E a nossa sintonia até se justifica pelo convite. Pai educador, dono de colégio e coisas que o valem. Mas vamos lá. Perfeito. Então, por que eu tenho dificuldade com a palavra violência doméstica? Quando a gente vai na raiz da palavra, a palavra violência doméstica vem da palavra latina domus, que significa casa. Então, tudo que acontece dentro de casa é doméstico, inclusive a violência. Só que, de novo, eu não tenho, quando eu falo simplesmente violência doméstica, eu não estou, de novo, especificando esse tipo de violência relacional de homem com mulher, ou até de duas mulheres, ou até de dois homens, porque hoje os arranjos conjugais são variados. Então, assim, violência contra criança e adolescente dentro de casa é uma violência doméstica. É uma violência doméstica. Violência contra idosos dentro de casa é uma violência doméstica. Violência contra pessoas que têm necessidades especiais, como uma pessoa cega, surda, cadeirante, é uma violência doméstica. Violência contra empregados domésticos é uma violência doméstica. E até vou usar, as pessoas que têm pets em casa sabem que um cachorro, um gato é membro da família. Pessoas que agridem animais, a meu ver, também cometem um tipo de violência doméstica, porque é dentro de casa. Então, o problema desta palavra é que, de novo, ela especifica o lugar, mas ela não especifica quem. Então, de repente, eu teria que falar violência doméstica contra a mulher, violência de gênero. Talvez eu tenha que acrescentar no doméstico alguma coisa a mais. Porque simplesmente violência doméstica, eu sei que a maioria das pessoas entendem a violência de homem contra a mulher, mas, na verdade, a violência doméstica é tudo que acontece dentro do domus. Então, ela não especifica exatamente a parte relacional dos parceiros. Terceiro tipo, violência conjugal. Esse termo é bom, mas quando eu estou falando, ele é interessante porque eu estou falando de cônjuges. Aí é interessante que ele abarca cônjuges hétero, homem e mulher, cônjuges homo, homem com homem, mulher com mulher, cônjuges cis,
trans, enfim, eu tenho uma afinidade de cônjuges que podem estar. Ok, então aqui é uma coisa que a princípio aparece bom. Só que quando eu falo conjugal, eu estou falando de relação entre cônjuges. E aí me dá a impressão de uma relação duradoura, de uma relação que tem tempo. E aí, assim, a gente sabe que tem vários tipos de casais e que nem todo mundo vive nessa estrutura que a gente possa considerar tão intensa, tão profunda de ser chamado de cônjuge. Então, eu posso ser simplesmente um namorado que agride a namorada. E ele não é um cônjuge, Perfeito. né? Então, a violência conjugal também Cada vez não mais comum, Cristina, cada vez mais comum. sim. E aí ela Porque não convivem, especifica. muitos convivem antes de casar, e mesmo que não convivam, Sim, é uma violência conjugal, né? conjugal. Mas essas pessoas não são Mas o cônjuges. nome Imagina complica, né? você conhecer uma pessoa na night, sair com ela, ela te agredir, ele não é seu cônjuge. Então, Perfeito. também a violência conjugal, ela acaba não especificando todas as relações, porque ela se limita àqueles que são chamados de cônjuges, né? Então, vamos para o outro tipo, violência de gênero. Bom, parece que esse negócio começou a ficar mais interessante. É uma coisa possível. E a violência de gênero é interessante porque ela é uma violência contra a pessoa pelo seu sexo ou pelo seu gênero. Nesse aspecto, parece uma questão interessante, porque aí eu estou abarcando a população LGBTQI, a mais. Por quê? São todas as violências que eu faço contra uma pessoa por não concordar, por me achar no direito, me avorar no direito de legislar sobre as escolhas e as decisões alheias. Então, nesse aspecto é bom. Só que ela tem uma visão mais social e menos relacional, porque é uma visão de grupo. Mesmo que seja um gay que sofra violência ou uma mulher que sofra, mas quando eu falo de gênero, é uma coisa também muito mais ampla. Então, não especifica a relação de pessoa a pessoa. Eu entendo muito mais a violência de gênero como uma visão mais social, né? Contra Sim. grupos de pessoas. Então, vamos lá. O outro tipo, o quinto tipo, relação abusiva. Eu acho um horror esse termo. Por quê? De novo, bate na questão da ofensa sexual, que eu não falo abuso sexual. Eu acho que tanto abuso sexual quanto relação abusiva, ela acaba trazendo no seu bojo o direito do outro usar seu corpo, o direito do outro de fazer algumas coisas consideradas menores. E o erro é quando ele abusa, quando ele passa do limite, porque abusivo significa usar além do uso. Então, eu não deveria dizer abuso sexual e sim ofensa sexual, como eu também não deveria dizer relações abusivas e sim relações agressivas, sim relações que prejudicam, mas não abusivo. Porque todas as vezes que eu uso a palavra abuso, eu estou metacomunicando que eu libero o uso. Bom, então aí vamos ver agora. Olha como é subliminar a coisa, Cristina. Fica aquela coisa subliminar e fica assim, mal entendida. Uhum. E aí, então, vamos chegar agora no sexto termo. Na comunidade internacional se criou um termo que se chama Intimate Partner Violence, que em português ficou violência entre parceiros íntimos. Eu, se fosse traduzir como o partner em inglês serve para homem e para mulher, para parceiro ou parceira, eu traduziria como violência entre a parceria íntima. Porque quando eu falo parceria, eu estou querendo abarcar todo tipo de parceiro e parceira. Inclusive, quando eu estou no consultório, eu vou perguntar para o meu paciente, você tem parceria? Eu não pergunto, você tem parceira? Porque se eu for um homem, eu estou partindo do princípio que ele pode não ser, né? E a mesma coisa, uma mulher, você tem parceiro? Não, eu tenho que perguntar, você tem uma parceria fixa ou esporádica, né? E aí, então, assim, parece que começa a ficar legal, porque a parceria, quando eu falo de parceiro íntimo, eu estou exatamente falando das relações entre as pessoas, relações íntimas. Só que, de novo, nós temos um problema. Como é que ficam as relações pontuais? Alguém que eu conheci no aplicativo, marquei um encontro, saí uma noite e ele me esfaqueou. Isso não é íntimo, isso é pontual. Então, esta palavra também, ela não é uma palavra perfeita. Por quê? Porque ela fala de relações mais estáveis, mas não fala das relações pontuais.
E Nesse aí caso, nós vamos. nesse caso, Cris, você, na pontual, você acha que tem algo que tem que ser específico para esse tipo de violência? Eu acho que Não ainda poderia ser, tem por termo. exemplo, alocada de gênero, por exemplo, se for homem contra a mulher, o feminicídio. Mas feminicídio se houve a morte, né? Mas no Uhum. caso, você falou, ele agrediu, ele bateu, fez alguma coisa. Na primeira, o que que você sugere? Pois é, eu acho que o termo violência entre parceiros íntimos, ela é, para a meu ver, de todas elas, é a que me parece melhor. Mas, assim, só que nesse caso falta. Então, agressão entre pessoas, agressão de homem contra mulher, que eu acho que o grande foco sempre, que a gente não pode perder de vista, que a grande vítima sempre das agressões são as mulheres. Então, de Sim. novo, eu acho que não tem um termo ideal. O que eu estou propondo também não é ideal. E aí eu quero deixar claro que eu não sou pretensiosa, eu não penso que o termo que eu estou propondo é uma resposta para essas críticas que eu estou fazendo. Também não sou ingênua de achar que a solução dos impasses e questionamentos não é. E também não sou naiva de achar que esse termo não é passivo de crítica. Eu mesmo tenho críticas a esse termo, né? Porque as violências relacionais, eu acho que talvez falte também a especificidade de homem para mulher. Então, talvez a gente tenha que ficar agregando substantivos à palavra violência. Então, violência relacional de homem contra mulher seria, a meu ver, uma maneira de poder dizer que é um homem que agrediu uma mulher, seja no primeiro encontro, seja depois de 10 anos de casado, seja dentro de casa, ou seja na rua, seja no trabalho, ou Seja a no mulher cis ou trans, né? cis ou trans, homo ou hétero, não importa. Então, assim, porque, o que eu estou querendo chamar a atenção? Aí é que eu quero, que é a questão, assim. O objetivo é chamar a atenção porque eu estou chamando de círculo relacional evitativo, preventivo, reparatório e de redenção da violência. Porque se nós pensarmos, diferentemente da violência estrutural, que eu sou agredida na falta de escola, de saneamento básico, de ruas, de iluminação pública, inclusive até que é um dos grandes fatores de muitos estupros que mulheres sofrem, falta de uma iluminação decente. Eu dependo do poder público, eu dependo de quem eu votei, eu dependo de políticos compromissados, eu dependo de verba, eu não dependo só de mim. O que eu estou querendo Sim. chamar a atenção quando eu proponho violência em relação. Políticas públicas, né, Cris? Sim, Políticas públicas, a sim. gente precisa pensar. Aí é que eu digo, precisa pensar de forma política, porque há política pública que precisa dar conta de várias coisas que poderiam evitar uma violência. Uma das coisas que você falou aí, a iluminação pública, Sim, saúde pública, esgotamento sanitário, não é? sim, Então, pessoas que sim. estão em situação de rua. E aí vai, né? Porque aí é que começam as coisas todas. Então, realmente as políticas públicas precisam estar né, na Na frente, ordem do dia. na hora O do dia. Vanderlei, que é da OAB aqui do Rio, acabou de entrar e falar de um caso aqui em Campo Grande que descobriu que a mulher está vivendo em cárcere privado. Isso é uma violência relacional, né, de um homem contra uma mulher. Né? Eu não sei o cárcere privado, imagina que seja alguém com quem ele convivia. Né? Então, assim, veja como que a gente vai ter que dar nome aos bois, dividindo, especificando, para ficar muito claro o locus da agressão, o tipo de agressão, quem fez a agressão e quem sofreu. Então, quando eu digo uma violência relacional de homem contra mulher, eu estou entendendo que eles estavam numa relação. E com o estudo do caso, eu posso descobrir: eram casados, era uma coisa fortuita, era uma coisa em trabalho, onde é que isso acontecia? Porque não vai ter um nome que vai dar conta de tudo, do locus, da intensidade da relação, onde ela acontece, como ela acontece, todos os termos vão ser falhos. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui é o quanto que toda e qualquer violência ela pode ser prevenida, evitada e modificada, porque ela acontece na relação entre as pessoas. Então, não pode ter um olhar fechado. Por isso que eu estou colocando como círculo relacional, né? Evitativo.
Então, assim, esse é o objetivo, mostrar que toda e qualquer violência pode ser evitada, reparada, ressignificada. O objetivo é resgatar uma palavra antiguinha que se chama livre-arbítrio, que se chama autocontrole. Isso é o ponto que a gente tem que trabalhar, né? É uma reparação e uma construção consciente das relações. E assim, é mostrar que existe uma saída, uma possibilidade, um alento, né? E aí, assim, eu quero trazer uma história que eu sempre conto nas minhas palestras, que é a história de duas pessoas bem intencionadas que chegam na beira de um rio e vem um monte de criança sendo afogada. Afogando. E aí você começa a tirar as pessoas de dentro do rio num desespero, só que não para de cair criança. E aí, então, o que a gente pensa? Se a gente não for lá na nascente do rio, ver quem está jogando as crianças, a gente vai ficar enxugando gelo. Então, nós temos que ir lá. Só que enquanto eu vou lá, as que já foram jogadas vão se afogar. Então, nós temos que dividir os nossos esforços entre trabalhar com o cenário que nós temos aí, que é um horror, né? Um cenário de muita violência, de muita agressão, especialmente contra mulheres. E quando você pega a questão da interseccionalidade, mulheres negras, travestis, mulheres pobres, lésbicas, né? O lesbocídio, por exemplo, hoje até já tem nome, né? Então, isso tudo tem que ter uma visibilidade. Mas tem um detalhe, nós não podemos ficar só enxugando gelo. Nós estamos ir lá na nascente do rio. E onde é a nascente do rio? A infância. Então, a solução a longo prazo é trabalhar com educação em sexualidade e gênero para meninos e meninas, para que eles cresçam com uma noção de que todo mundo tem direito de viver uma vida plena sem agressão, né? Todo mundo tem o direito de ser quem deseja ser. E que mais uma vez, Cris, a gente vai para a situação da necessidade urgente e premente da educação, da inserção da educação sexual desde o início, que as pessoas se arrepiam, mas elas não conseguem entender porque não leem, não estudam, não veem as pesquisas que são feitas, como se a gente, quando diz que precisa existir uma educação sexual, assim como precisa existir uma educação básica, assim como a gente precisa de educação para que a gente possa usar máscara, a gente precisa de educação para lavar as mãos, a gente precisa de uma educação sexual. Quando a gente fala isso, as pessoas precisam entender. E aí, quando você fala isso da criança, Cris, você está trazendo à tona uma questão que é, na base, imprescindível. Não tem jeito. Como Tem. é a nascente do rio? A educação. Uhum, exatamente. E aí, só que isso, Alcione, vai demorar ainda pelo menos 2 décadas para fazer 20 isso. E é anos. importante dizer, quem está nos ouvindo agora e quem vai nos ouvir depois, quando eu proponho educação em sexualidade e gênero, não é ensinar as crianças a terem relações sexuais. Item 1. Não é ser contra o casamento. Item 2. Não é propor que todo mundo seja gays e lésbicas. Item 3. Não é propor que todo mundo seja população transgênero. Item 4. Não é propor uma promiscuidade sexual. Não. É básico. É só propor que meninos e meninas têm valores iguais. Podem sonhar e alcançar postos iguais. Menino não tem direito, não tem peso maior na fala. Não é? Nós temos que entender que homens e mulheres são iguais. E aí eu trouxe alguns itens para a gente refletir. Né? Já que esse processo de educação em sexualidade e gênero não é para transar, é para respeitar o outro, né? O que eu vou fazer agora com a situação onde as pessoas ainda não entendem? Primeiro, travou um pouco, não te ouvi. Cris, espera aí, que você congelou um pouco. Peraí. Congelou, né? Fala tá, aí voltou. de novo. Tá, então a minha pergunta para vocês agora é, né? Voltou? Voltou. Tá me ouvindo bem agora? Sim. Voltou, agora, né? O pessoal está aqui o tempo tá todo colocando coisas que estão acontecendo. Estão contando casos de casos e casos. Deixa eu ver uma... Oi. Gente, eu vou pedir a vocês o seguinte, que nos últimos 15 minutos aí eu vou dar uma lida. Eu vou dar uma lida nas perguntas, tá certo? Normal. Agora voltou.
Tá, E eu estava voltou, que falando que bom. nos últimos 15 minutos eu vou deixar para a gente fazer algumas perguntas que estão aqui no chat. Perfeito. Tá. Então, o que eu quero dizer? Então, de novo, aquela ideia do rio, as crianças se afogando. Né? Se eu pego as crianças que estão se afogando, eu deixo de ver quem está jogando a criança no rio. Se eu vou para lá, eu deixo quem está aqui já se afogando morrer. Então, onde nós temos que fazer? Nós temos que dividir as nossas forças, atuar com mulheres, adolescentes e mulheres idosas, gays e lésbicas, pessoas que sofrem a violência relacional por serem quem é, por estarem no mundo nessa condição de orientação sexual, de identidade de gênero feminino. Junto com isso, paralelo, e lá na infância, ensinar o respeito, não a transar, não acabar com a família, não é isso. Ensinar que, primeiro, as pessoas, aí ensinar isso aqui, o artigo 5º da Constituição, todos os homens e mulheres são iguais perante a lei, independente de raça, de cor, de gênero, de educação, de tudo. Eles são iguais, isso tem que ficar claro. Depois, a gente precisa entender que enquanto as pessoas não compreenderem que todos e todas deveriam ser iguais perante as religiões, por exemplo, as coisas não vão mudar. Nós temos religiões que as mulheres não podem pregar no púlpito. Elas não têm cargos na hierarquia de certas igrejas, né? Nós não temos padras, né, na Igreja Católica, temos poucas bispas, né, poucas rabinas, né? Por que isso ainda é assim, né? Outra coisa, a gente tem diferença de salário para o mesmo tipo de trabalho. Agora Isso é uma questão relacional. Inclusive, a Angela Merkel, hoje, junto com a sua ministra da Saúde, da Família, muito interessante a proposta, né? Que a partir de agora eles vão tentar ter sempre uma paridade nos cargos de chefia das empresas, porque as mulheres não conseguem chegar a ser uma CEO de uma empresa, né? E isso também nos cargos eletivos. Nos próximos 5 anos vão ter que mudar bastante e nos próximos 10, paridade de 50%. Aí alguém perguntou à ministra da Família da Alemanha, e se a gente não tiver mulher competente? Ele disse, para onde é que foram parar as meninas que no 2º grau eram tão boas quanto os meninos? Né? Elas estão aonde? Né? Então, isso é uma consciência que a gente tem que ter. Né? Que todo mundo tem que ter chance de acesso a estudo e trabalho, né? Que ninguém tem o direito de cercear o ir e vir de ninguém. Um homem não pode fazer isso com uma mulher. Né? Não pode, ninguém pode se sentir dono de alguém. Então, enquanto a gente continuar com essa visão, nós vamos ter que trabalhar. E por isso a proposta, então, do nome Violências Relacionais. O que eu quero trazer no que eu estou chamando, né, de círculo relacional evitativo, preventivo, reparatório e de redenção da violência. Primeiro, dizer que toda violência, com todos esses nomes que a gente viu, intrafamiliar, doméstica, de gênero, violência de parceiro íntimo, relações abusivas, todos esses tipos de violência que eu descrevi, elas têm um caráter sistêmico relacional. Por que sistêmico? Porque está dentro do sistema ou familiar ou conjugal. É onde acontece. Não é? As pessoas estão inseridas, as pessoas têm forças dentro do sistema. Então, assim, sempre tem alguém que pode mediar um conflito entre duas pessoas na família. Né? E a gente não teria que trabalhar com essa noção de uma maneira mais intensa. E mais, quando eu estou num sistema relacional sistêmico, eu preciso entender qual é a minha coparticipação. Todos nós temos uma corresponsabilidade diante de um fato. Eu tenho a minha parcela. E aí é muito feio a gente culpar o outro por alguma coisa errada que eu faço. Qual é a desculpinha esfarrapada que os homens dão? Ah, ela estava de saia curta. Ah, ela se maquiou demais, ficou muito oferecida, muito provocativa. Ela dançou de um jeito sensual e seduziu as pessoas. Isso é jogar a culpa no outro. As pessoas podem estar nuas na nossa frente, nós podemos olhar, nós podemos até admirar e nós podemos até desejar inconscientemente. Mas nós não podemos partir para o que a psicanálise chama de acting out, que é a atuação. Eu não tenho o direito de invadir o corpo do outro, mesmo ele estando pelado, mesmo ele estando nu. Mesmo ele estando dançando de uma forma provocativa. Eu posso não gostar, eu posso não concordar, eu posso achar que não cabe num determinado momento, mas eu não posso atacar. E colocar a culpa no outro por isso é um erro, é covardia, no mínimo covardia. Né? O segundo aspecto é o caráter evitativo. Né? Eu tenho o meu autocontrole, eu tenho o meu livre-arbítrio, eu tenho o meu domínio próprio, eu tenho a capacidade de decisão. Então, eu posso decidir se eu vou fazer ou não. Eu não preciso fazer
se eu sei que eu posso causar um mal no outro, né? Então, eu posso evitar. Então, na verdade, a violência, ela também é de um caráter volitivo, que passa pela vontade, que tem que ser mediado pela razão. E aí eu já linko com a terceira característica, que é o caráter preventivo. E eu acho que a gente precisa reeditar duas virtudes. Uma delas é a temperança, que é a educação do desejo. Eu preciso educar o meu desejo, né? O Kant dizia, liberdade é fazer o que se deve. Ele não completa, mas é como se dissesse, não é fazer o que eu quero. Quando eu faço o que eu quero, quem está em ação são os meus instintos, as minhas pulsões. Quando eu faço o que eu devo, o que está no comando é meu ego, né? É a minha capacidade crítica de analisar a situação. E aí eu tenho que chamar duas virtudes. A primeira é temperança, educação do desejo, e a segunda virtude é empatia, que é se colocar no lugar do outro. Como é que será que o outro fica quando eu agrido? Quando eu sou aquele parceiro que a mulher escolheu para viver comigo, com quem ela quer ter os filhos, e eu vou lá e bato nela, eu agrido, eu empurro, eu xingo, né? E aí nós temos que desenvolver, Alcione, uma coisa que eu acho que é importante desenvolver com criança e adolescente de novo, que é a noção de consequência. Nós estamos muito inconsequentes nesse país. A gente sai à torta direita, fazendo coisas absurdas nesse momento, né? Agora a gente está percebendo isso. Agora, Cris, eu não sei se eu já coloco agora e depois você pode comentar. Quando você coloca a necessidade de trazer mulheres, populações mais vulneráveis, como os LGBTs, etc., para, digamos, tomar um empoderamento, tomar uma consciência, entender. Eu diria para você também o que é que você acha da gente também aproveitar e trabalhar com os homens essas masculinidades. É o que eu vou falar aqui agora. Você Então tá. Então a gente estava. Você já chegou onde eu quero chegar. Então, assim, o que eu estou chamando então de violências relacionais? Primeiro, pensar que ela é sempre relacional sistêmica, ela está dentro desse sistema onde ocorrem as relações. Segundo, ela tem um caráter evitativo. Quem está na relação pode evitar, por uma questão de volição de consciência, não fazer. Ela tem um caráter preventivo, se eu trabalhar com temperança, com empatia e com noção de consequência. Por quê? Eu preciso saber que se eu bater, eu vou machucar alguém que eu amo, alguém que eu escolhi colocar do lado, a mãe dos meus filhos, eu vou traumatizar os meus filhos. E aí, Alcione, eu acho que a gente tem que procurar o homem, quando está numa vontade louca de dar um soco, de bater, de dar uma porrada em alguém, procura o que eu chamo de rede de proteção contra o desatino. Legal. É aquela turma do deixa disso, calma lá, vai esfriar a cabeça. Porque tem gente que coloca fogo quando uma pessoa está fora do seu controle. Não, a gente precisa de pessoas que mediem, que acalmem, que acolham essa pessoa nesse momento que ela está completamente fora de si, né? Então, essa turma do bem, ó, deixa disso, rapaz, vamos lá, né? Peraí, não é bem assim que se resolve. Porque se a gente não tiver esses parceiros para nos mediar, para nos admoestar, para nos orientar, a pessoa fica muito solta, né? E o terceiro, o quarto caráter, é o caráter reparatório. A gente sempre pode voltar atrás. A gente sempre pode rever posições. A gente pode repensar nossas ideias e concepções, né? O Einstein dizia que uma mente que se abre para uma nova ideia jamais vai voltar para o seu tamanho original. Então, o que a gente precisa fazer? Exatamente esses grupos de autoajuda, grupos reflexivos de homens, para estudar masculinidade tóxicas, né? Exatamente. Aquela que ensina que homem bom é um homem agressivo, valente. Porque, na verdade, é um sofrimento também nos homens, porque a eles não foi dado uma outra educação diferente dessa, né? E aí, de novo, eu não estou propondo passar a mão na cabeça de agressor, não. Eu sou feminista demais para isso. Mas eu creio num potencial de redenção, num potencial reparatório, né? O que eu estou chamando isso? É aumentar as mentes, é fomentar raciocínio. E aí eu quero lembrar a Chloé Madanes, que é uma terapeuta de família estratégica, que quando trabalha com o que ela chama de abuso sexual, que eu chamo de ofensa sexual, ela propõe perguntar para o agressor sexual por que é errado agredir criança. Fazer ele pensar. Porque se a gente não botar esses homens para pensar, eles não vão continuar dizendo que a mulher é minha, que eu tenho direito, que eu tenho posse, né, que ela me pertence.
por que que você não pode pensar assim? Começar a trazer raciocínio, possibilidade. Então, os grupos reflexivos, para você estudar a masculinidade tóxica, essa reflexão, né, na verdade, uma possibilidade de troca entre os pares para uma co-construção de um novo saber. Um saber masculino que os afete, e afeta é tudo que nos faz sentido, para entender que o caráter relacional, ele, quando não bem conduzido, causa consequências maléficas na própria pessoa que escolheu aquela parceira, na prole, na família como um todo, para ele mesmo. Inclusive, como a gente tem que trabalhar com responsabilização, esses homens podem ser presos, esses homens podem ficar trancafiados, tem que se evadir. A vida está aqui, então eu preciso aprender isso. E entender que todas as vezes que há uma violência entre as pessoas, há uma traição embutida. Porque é uma traição da confiança. Eu Sim, saí com você, achei que ia ser bom, você me bateu. Eu casei com você, achei que a gente ia ter uma vida legal, porque ninguém nasceu para apanhar, não é? E você é extremamente agressivo. Então, essa traição precisa de reparação. E aí, você, num processo terapêutico, familiar, ou de grupo familiar, ou de grupo reflexivo, como eu posso reparar esse dano? E mais, fazer uma projeção de futuro, fazer uma redenção, que é o último caráter, que é o quinto, uma ressignificação desse ato violento. Quem sabe esse agressor, né, de agressor, ele possa se passar a um ativista, ser sim. aquela pessoa que vai lutar contra a violência de homem contra mulher, ser aquela pessoa que em eventos possa dar exemplo para outros homens, trazer a sua história de vida, a sua reflexão. Isso eu acho que é muito legal. E não é uma quimera, né? Tem um filme agora no Netflix muito legal que se chama Um Homem Nada Fácil. E esse filme, o cara começa fazendo piadinhas daquelas muito cantadas, muito rasteiras, para todas as mulheres. Não sou um homem fácil. Não sou um homem fácil, exatamente. Mas Fazer. ele tem que ter cuidado, digamos, para quem vai assistir, porque ele resvala, ele fica num limiar aí, como se, entendeu? Fosse esse oposto assim, como se as mulheres quisessem, na verdade, fazer o que os homens fazem. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado para quem vai indicar esse filme. Eu gosto muito, Cris, do Silêncio dos Homens, que é o documentário, né? Esse Sim, sim. documentário ele Muito. propõe essa reflexão. Mas Uhum. eu acho interessante eu não sou um homem fácil, eu acho interessante, mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado, porque para não ficar mais uma vez aquela questão assim, porque do feminismo, né? Então, para não ficar pejorativo com relação ao feminismo, entendeu? Eu nem estou entrando muito no papel e nas personagens femininas do filme, não. O que assim, eu queria chamar a atenção é que ele começa o filme numa postura muito machista, cantando as mulheres, com Sim. cantadinhas baratas, iguais para todo mundo, como eu chamo, ele não vê mulheres, vê vaginas andantes, né? Uhum. Vaginas ambulantes, porque as mulheres, eles nem têm nome para alguns homens, né? Sair com uma menina Mas eu pergunto para o paciente, aí, como era o nome dela? Eu não sei, quantos anos tinha? Não sei, morava onde? O que ela faz? Não sabe. Quer dizer, você não saiu com uma menina, né? Você saiu com um pedaço de carne, como você está vendo. Porque uma mulher Exato. é homem, né? Enfim, então, e ele se posicionando dessa maneira, mas no final do filme ele termina fazendo passeata junto com as feministas. Então, Verdade. quando eu chamo redenção, é assim, a possibilidade, por exemplo, um usuário pesado de cocaína, né? Ele pode se tornar um conselheiro em dependência química, não é? Uma mulher que já foi agredida e violada de uma forma intensa, ela pode ser uma ativista contra essa questão. Por exemplo, existem mulheres, modelos negras da África que sofreram a cliterectomia, né, a retirada Sim, do clitóris, e que elas se tornaram ativistas contra essa situação na África. Então, o fato de eu ser um agente agressor ou sofrer uma agressão, não quer dizer que eu sou fadada a ter o aposto da vida inteira daquele que agride e aquela que sofreu agressão. Eu posso fazer uma redenção nessa história, claro, graças a muito terapia, grupo reflexivo, responsabilização na justiça, tudo que tem direito. Mas o que eu acho é que a gente não pode ter uma justiça somente meramente punitiva. Eu tenho que ter também uma justiça restaurativa que restaure a pessoa para voltar à convivência. Ô, E isso eu Cris, só posso se eu levar num grupo de reflexão onde a pessoa consiga, de fato, ela mesma se dar conta dos erros, das atitudes equivocadas que ela tomou contra um outro ser humano.
Eu acho que é isso assim que, assim, eu como terapeuta há 35 anos, eu ainda acredito no ser humano. E acho até que atualmente o humano tem sido usado para poucas pessoas, porque a gente está se desumanizando. A minha proposta em trazer a violência relacional é tentar resgatar o que de humano pode ter nas relações e chamar atenção específica, mais ainda assim, ela pode ser evitada. Ela não é um mal que se encerra em si mesmo, não é? Ela não pode ser tautológica, ela tem que ter uma abertura, uma saída. E essa abertura é uma nova construção de mentalidade na infância e na adolescência, para que a gente faça relações entre homens e mulheres distintos, e esses homens e mulheres que estão aqui participem de grupos reflexivos, que a gente tem várias instituições muito boas que têm esse tipo de trabalho, para que as pessoas possam aumentar, no caso das pessoas agredidas, a autoestima, para se permitir não ficar dentro de uma relação agressiva, né? Resgatar esse amor a si mesmo, esse autocuidado. E para as pessoas que agridem também acabam se agredindo, né? À medida que acabam agredindo pessoas que eles escolheram para colocar ao seu lado numa relação, dentro de casa ou fora, pontual ou intensa. Querida, nós chegamos, já estamos aqui caminhando, só faltam 10 minutos da nossa live. E eu vou fazer uma proposta a você. Tem várias perguntas, várias, tá? Pessoas falando sobre violência verbal, que é minimizada. Gente perguntando se acha que restaurar outras pessoas promove a autocura. Outros perguntando se já viu gente redimida voltar a ter comportamentos agressivos novamente. Mas eu queria que você tivesse assim pelo menos uns 5 minutinhos para a gente comentar sobre o filme 365. O 365, só para você dar uma costurada. É possível, Cris? Bom, eu vi esse filme, não me preparei para falar dele, mas assim, me chama muita atenção a glamorização, né, que fizeram desse filme, como se um homem, por conta do que ele pode proporcionar a uma mulher, ele pode ser perdoado, né? Ele foi extremamente agressivo todo o tempo com ela. E aí eu acho assim, eu queria chamar a atenção para as pessoas que parece que quando uma coisa ela tem um início meio escuso, meio esquisito, não dá muito às vezes para você esperar um desfecho diferente do que foi no filme, né? Ela começa uma relação onde ela é raptada, né? Quer dizer, ela perde a liberdade dela, ela é colocada numa situação onde ela não pôde concordar, ela é amarrada. Imagina a sensação de você chegar num lugar onde você vê quadros seus espalhados pela casa inteira, é assustador. Isso não tem nada de bonito, né? E é bom a gente não confundir, as pessoas às vezes confundem muito, né, personagem com ator, né? O ator pode ser bonito, o personagem dele não, né? As atitudes dele são muito o que eu acho assim um pouco complicado é ele traz uma coisa que é assim: o dinheiro pode comprar tudo, inclusive o amor, porque diz assim, você vai se apaixonar por mim, e ela termina dizendo que se apaixonou com menos tempo do que 365. Então, isso eu achei que ficou muito ruim sabe, para as mulheres que assistem esse filme, como se é possível comprar esse sentimento. Que existem muitas piadas falando isso, né? Já tem muita piada que fala, ele deu isso e aquilo. Então, eu achei que a gente precisa, talvez, falar muitas vezes sobre isso, desglamorizar e chamar atenção para o fato de que realmente tudo começa com uma violência. Não deixe, por favor. Não deixe. Ô, Tchela, deixe, por favor. Isso eu acho que é importante, porque assim, a gente tem que ficar atento nas 3 espirais da violência. Toda relação, né, toda atitude relacional entre 2 seres humanos, onde você começa a agressão física, o final dessa agressão física é o homicídio. E no caso de uma mulher que morre por ser mulher, o feminicídio. O caso de uma mulher que morre por ser lésbica, o lesbocídio, né? Nós temos que ficar atentos a isso. Toda vez que eu tenho uma situação onde a agressão é psicológica, é moral, é emocional,
essa espiral leva a uma baixa de autoestima tão grande que acaba no suicídio. E todas as vezes que eu começo a sofrer agressões sexuais e que eu não paro, isso vai acabar no estupro, que pode ser tão brutal e violento que leve também ao feminicídio. Então, essas espirais a gente precisa ficar atenta porque elas não têm um final bom. Então, todas as vezes que começar a resvalar, você lembra aquele desenho que a gente pintava na infância, que tinha que pintar na linha, né? Eu chamo a atenção que todas as vezes que a relação meio que sai da linha, dá uma borrada, né? Tipo, a pessoa assim começa a falar de uma forma agressiva com você, te xinga, isso não pode ser suportado. Numa relação entre dois seres humanos, adultos, que se amam, eles têm que ter o respeito acima de tudo. Não basta tesão e nem basta amor. Você precisa conviver bem, né? Além do amor, além da química, tem que ter o respeito, tem que ter planos em comum, tem que ter também essa atitude de cuidado um com o outro. Né? Então, uma relação onde você apanha, onde você é agredida, é importante alguém que esteja dessa rede de apoio em torno, levar a pessoa a raciocinar, mas foi para isso que você casou, para apanhar? Será que você tem, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Inclusive, até os termos que a gente usa para relação sexual, por exemplo, eu acho um horror quando alguém diz que vai comer alguém. Eu penso, meu Deus, mas é canibal que come as pessoas, né? A gente tem que evitar esses verbos. Dá, votar, dá, não dá, comer, eu acho que a gente precisa refletir. Eu vou te usar, né? Sim. Então, assim, a gente tem que estar muito atento. O objetivo dessa live foi, assim, perceber o que é que as palavras e os termos metacomunicam. Quer dizer, o que é que eles comunicam por debaixo do pano que leva alguém a se submeter numa situação em que entra de roldão e depois fica com muita dificuldade de sair. Porque aí você começa também a ter a agressividade de borrar a percepção da mulher que está numa relação violenta, né? E como a gente tem que estar atento a isso, né? Estamos chegando para os últimos 4 minutos, Cris. Aí eu acho que, se você... Eu vou pedir só para minha filha, que ela está falando aqui no telefone. Ô, filha, você pode falar lá? Que tá... Só um pouquinho. Que tá uma chuva danada. Caiu uma chuva aqui. Aqui em Salvador, que olha... Nossa, uma chuva, começou a molhar. Vai lavar os prédios. Quando eu era pequena, eu gostava de ver, vai dar banho às árvores e molhar os prédios. Nossa. Sim, Cris. Então, como a gente está no finalzinho, você quer amarrar, trazer mais alguma coisa ou responder alguma coisa específica? Eu quero dizer que é para a gente ficar atento qual é a minha participação, algumas perguntas terapêuticas. Qual é a minha participação no relacionamento que eu estou? Qual é a minha participação em criar uma ambiência que não é adequada? Lembrar que muitas vezes eu estou sofrendo uma autoviolência, né? Quando eu mesmo não me cuido, quando eu aceito me manter numa relação agressiva, onde eu não sou respeitada. Então, assim, eu quero citar a tese de dissertação de mestrado do meu colega que fez comigo na PUC, que se chama Partindo Alianças, desconstruindo a conjugalidade, reconstruindo a individualidade e seguindo em frente. O que eu quero dizer é o seguinte, ninguém é obrigado a viver com ninguém e a gente só deve ficar numa relação se for bom. Se for bom para mim, se for bom para outra pessoa. Se essa relação numa balança, se a gente fizer, como eu faço sempre o exercício da balança com meus pacientes, se nesse exercício está mais pesado o desprazer, o desrespeito, né, o desamor, repense. A gente pode romper uma relação e partir para outra. Nelson Carneiro, desde 1977, propôs no Congresso a lei do divórcio. Então, até para quem é casado, é possível romper. Eu acho que só vale a pena ficar junto se nessa balança, no mínimo 70% pesa mais para o bem-estar. Uma relação nunca vai ser 100% amorosa, 100% sadia, mas ela tem que ser 100% sim respeitosa. Eu não posso perder a minha capacidade de me indignar. E aí mais, com o que acontece comigo e com o que acontece com as outras mulheres. Se não larguemos as mãos de ninguém, estamos juntas, e aos homens, não é não. E isso não tem muita explicação. Não tem meio termo, né? Então, vamos respeitar quando alguém quiser romper com a gente. Agradeço o que viveu, se despeça e vai à procura de uma outra parceria. O mundo está cheio de gente querendo amar você, né? E amar a pessoa com quem você não deu conta de conviver. Exatamente. Ô, Cris, que coisa maravilhosa. Foi uma aula, né? Eu vou deixar, o pessoal está pedindo para eu deixar gravado, eu vou deixar gravado sim, tá?
Para quem não teve a oportunidade, eu queria agradecer as pessoas que vieram aqui. Tem muita gente que veio, que cumprimentou, Sheila, da Sbrash, Tereza, vários colegas, tá? Então, assim, pessoas que vieram prestigiar a gente, seguidores meus, seguidores seus. Então, agradecer as pessoas, a gente sabe como está difícil a gente conseguir conciliar tantas lives, tantas coisas, né? O tema é bastante importante. Nós, no Brasil, sabemos que a gente é o quinto país em feminicídio, a gente ainda está com índices altíssimos, né, com relação à violência contra a mulher, contra os gays, as lésbicas, a população trans, principalmente. Então, a gente precisa realmente, cada vez mais, difundir todos esses conceitos, repensar, refletir e não deixar de ajudar quando a gente perceber que alguém está numa situação que está vivendo uma relação violenta. Queria deixar também você, se quiser se despedir das pessoas, que a gente já realmente chegando no minuto então, me final. despedir e dizer que tem lá o meu canal, o Instagram, né, @doutora Cristina Werner, e o canal do YouTube, que tem algumas lives que a gente fala um pouco mais sobre isso. A mensagem final é: se é relação, se é relacional, pode ser modificada, pode ser ampliada, pode ser ressignificada. Nós temos um papel a mudar nessa construção atual de mundo. Faça o seu, vamos fazer o nosso. Que coisa boa. E ficar todos atentos, porque às vezes a violência ela não chega já como uma agressividade, como batendo, esfaqueando, as pessoas ficam achando que não é violência só porque não apanhou. Não, gente, a gente já fez uma live com Ieda para falar que tem muitos passos antes, né? E também são violências. Basta que um outro não te respeite, já é uma violência. Basta que você esteja sendo obrigado a fazer algo que não te agrade, isto é uma violência. Né? Então, a gente precisa realmente, o tempo todo, estar falando sobre isso. Ninguém merece. A vida é tão pequena, tão curta, né, Cris? Sim. A vida da gente inteiro. é tão curta para a gente viver mal, viver com pessoas, parceiros, parceiras, parcerias, que não e lembrar vão. que Olha, que a Ieda, virtude... falamos nela e ela entrou aí também. Que bom. Lembrar que a virtude da humildade também requer repensar. Né? É muito bacana quando alguém repensa e se reposiciona. Eu acho que sempre tem uma chance. Então, quero agradecer, mandar um beijo grande para minha amiga, querida Alcione, obrigada do convite. E até uma próxima. Eu que te agradeço, Cris. Um beijo, meu amor. Tudo de bom, gente. Um beijo para todos que ficaram até agora e assistam a live do início. Aproveitem para assistir enquanto tiver para comida, alguma coisa, não é? Deu uma travadinha.